Eu sou Domingos Kettelbey e começa agora o Mais Goiás Entrevista. O convidado de hoje é deputado federal em segundo mandato e desde dezembro do ano passado preside o diretório do Podemos em Goiás. Glaustin da Focus assumiu o partido com a missão de ampliar as bases, atrair prefeitos e organizar a legenda interior adentro. Mas também de cara precisou acompanhar um imbróglio envolvendo uma aliança nacional com o PSDB. Começa com uma incorporação, começa com uma federação, avança para uma fusão e termina com uma incorporação. É uma saladinha, uma configuração que virou uma salada, difícil de compreender. Até mesmo os atores mais próximos não conseguem entender muito bem o que aconteceu. De toda forma, isso pouco importa, porque a aliança sequer saiu do papel. Na semana passada, a presidente do partido, Renata Abreu, comunicou à cúpula do PSDB que a aliança não iria adiante. Para falar sobre esse assunto, sobre eleições 2026, sobre relacionamento com o governador Ronaldo Caiado, sobre sucessão ao próprio governador, relacionamento com o presidente Lula, enfim, sobre toda essa salada eleitoral pré-2026, eu converso agora com o deputado federal Glaustin da Focus. Muito obrigado por ter aceitado o convite, presidente e deputado. Obrigado, Domingos. Obrigado. Alegria estar aqui com você, batendo papo, trocar ideia com Mais Goiás. Também dar uma explicação ao nosso estado de Goiás, como é que foi funilando esse assunto de incorporação, o que está na nossa mente, nossos trabalhos vindouros aí. Alegria estar com você aqui. Pois é, deputado. E aí a gente começa aí com uma verdadeira salada, né? Até difícil de entender. Era federação, aí depois não podia fazer a federação, foi para fusão, no final... até parece que pegou uma incorporação cúpula do PSDB versus Podemos, até o contrário. Aí parece que o Podemos até foi pego de surpresa também, porque na convenção do PSDB eles usaram o termo incorporação. Exatamente. E isso, não era, mas até mesmo pegou de surpresa o diretório do Podemos. O que aconteceu? Não, na verdade, o Domingos, o PSDB, ele foi já um partido gigante, não no estado somente, mas no Brasil. E, infelizmente, a trajetória dele de algum período para cá, ele não se consolidou e não se construiu, não se remodelou para que construísse bons projetos para o Brasil e também para o estado de Goiás. Em contrapartida, nós temos um personagem que ele tem uma importância grande aqui no estado. Eu estou falando do ex-governador Marconi Perillo. E se você observar em todas as entrevistas minhas, Domingos, eu falo que, queira ou não, quando se compara politicamente... tem um tamanho de alguém que ajudou a construir o estado de Goiás. E eu reconheço isso. Porém, são duas lógicas com pensamentos um pouco diferentes. Você pega, por exemplo, a construção do Podemos para o estado de Goiás, em nenhum momento se discutiu projeto de executivo. Se discutiu construção de projetos para deputados estaduais e deputados federais. E como o PSDB ele veio, eu costumo dizer que estacionando em algumas garagens, foi para Republicano, depois foi para MDB, depois foi para PSD, e acabou que não se consolidou em nenhuma, e acabou estacionando na garagem do Podemos. Claro que no primeiro momento, você vai perceber isso no decorrer do ciclo dos anos vindouros, que partidos vão diminuir. Você pega em 18, tinha 23, 24 partidos, já em 24 diminuiu e agora nós estamos caminhando para 26, em média de 17 partidos. Então, em 28 e 30, você vai perceber que o Brasil vai ter 5, 6 partidos. Em 2010, assim, não muito tempo atrás, tinha uma quantidade infindável de partidos. E vai reduzir, vai funilar em 5, 6 partidos. E é claro que isso é uma preocupação de partidos médios e pequenos como o nosso, eu reconheço. Mas, porém, quando o PSDB ele tinha projetos diferentes do nosso, eu disse isso muito claro ao próprio ex-governador Marconi, foi governador, o senhor entende que o seu projeto é diferente do projeto do Podemos. O projeto do Podemos ele não é a construção de um projeto executivo agora. Então, acho difícil isso dar certo. E, ao mesmo tempo, mesmo Domingos reconhecendo o tamanho do ex-governador, o grupo do Glaustin, que se formatou para uma construção política, são grupos diferentes. E eu disse isso a ele, né? Então, eu sou de um projeto da base do governador Ronaldo Caiado. E em todas as falas minhas, eu dizia que era muito difícil isso acontecer. Primeiro, pela lógica de pensamento e o propósito de cada um. Segundo, 4 estados tinham um problema muito grande
né, de comando de Estado. Um deles era o nosso. E como a gente é um voto na Nacional, e eu volto a repetir com todo respeito ao ex-governador Marconi, reconheço tudo que ele fez pelo Estado, não tem problema nenhum com o governador Marconi Perillo, não tem mesmo. Eu disse a ele, ó, eu acho difícil, porque se o senhor for conduzir o partido, eu perco meu grupo. E ao mesmo tempo eu tenho que abastecer e cuidar desse grupo em lugar diferente, achar uma casa para abrigar eles. Então, se o senhor vai entrar pela porta da frente, eu vou sair. E repito, nada contra ele, porém tínhamos problema politicamente. E agora funilou para que o assunto não evoluísse mais, né? Porque tinha problema de estatuto do PSDB, depois veio problema de comando nacional, além de comandos estaduais, e até que agora se funilou, a história acabou, até que enfim, porque nós ficamos 3 meses com esse imbróglio, 3 meses demorando nas construção de projeto, pessoas, quem vai conduzir, o que é a proposta do PSDB mais Podemos, e era o contrário. Apesar do Podemos hoje ele ser maior um pouquinho do que o PSDB, o assunto ia ser uma incorporação de PSDB com Podemos, porque o PSDB já tinha uma federação com Cidadania. Então, quando você faz uma consulta no TSE, juridicamente ele não poderia fazer uma fusão, poderia ser uma incorporação à federação, absorver esse partido. Mas, enfim, passou, agora é vida nova. Podemos, ele sai mais fortalecido de tudo isso. E o nosso propósito é um só, aquilo que é os anseios da sociedade, pegar essas regiões norte, sul, entorno, buscar pessoas para representar e a gente construir bons projetos de estadual e federal. Deputado, uma situação, um episódio muito emblemático durante todo esse processo foi a convenção que o PSDB fez, autorizando ali essa configuração que não aconteceu. Muito comemorada pelos tucanos, aquilo foi tido como fortalecimento ou salvação, né? Há leituras diversas, mas ali não tinha nenhuma liderança do Podemos, embora o Podemos tenha sido supracitado ali o tempo todo, Claro. essa aliança tenha sido pontuada. Foi precipitado? Por que o Podemos não estava ali? É porque estava tudo. Eu não sou muito de julgar as decisões de outras pessoas, Domingo. Eu acho que a pessoa, ele vai construir aquilo que ele entende que é bom para ele ou para o projeto dele, né? Acho que quem julga é Deus e juiz. A minha formação é outra. Eu sou vendedor de biscoito, né? De bolacha, né? Então eu não vou ficar julgando se foi precipitado, se foi jogando para a plateia, nada disso. Eu vou responder pelo Podemos. Podemos estava em análise. Tinha estatutos diferentes, onde a própria presidente nossa queria que fosse o estatuto único, transferisse o estatuto do Podemos para dentro do PSDB, e a gente sabe que o PSDB é um partido de galáctico, de gigante, era impossível isso andar. No passado, né? Exatamente. Agora, se foi precipitado ou não, eu sempre na minha posição, eu dizia assim, ó, quem disse que fez? Não tinha Podemos participando disso. Não tinha entrevista da Renata, não tinha entrevista de Glauchin dando sequência em algum assunto. Eu sempre me posicionei dizendo, ó, eu digo para vocês, não é a hora de nem a gente sinalizar isso, mas eu acho difícil acontecer essa fusão, ou junção, ou incorporação. Mas e agora? O que vai acontecer? O PRD e o Solidariedade, por exemplo, já anunciaram uma federação na última semana de junho agora, daqui a alguns dias, eles vão anunciar essa federação. O senhor disse que o caminho é afunilar. Podemos vai ter voo solo em 2026? Pode acontecer. Deixa eu te explicar. Pode acontecer. Eu antecipo para você. Falei no domingo, agora. Liguei pro Braga, porque surgiu PRD. como assunto, exatamente. Juscelino Braga, que é o secretário nacional do PRD, e o Denis também tinha sinalizado que tinha uma querência, né? Como diz meu avô, tinha uma vontade que fizesse uma federação. E eu acho legal isso. Liguei pro Braga e disse, Braga, eu vejo com bons olhos, até porque a Renata me perguntou, o pastor Everaldo, né? Eu vejo com bons olhos o assunto da federação, porque são 2 partidos de equilíbrio, 2 partidos que conseguem diálogo, não é partido nem de extremista de direita, nem de extremista de esquerda, são partidos que conseguem dialogar, e pessoas boas, a deputada Magda tá lá, que é uma deputada que faz um trabalho combatente também, de direita, de centro, dentro do Congresso, é isso que a gente precisa, mas com equilíbrio. Então eu vejo com bons olhos, liguei pro Braga, pessoalmente, falei, Braga, eu tenho uma gratidão por ti,
respeito pela sua gestão. E se você entender que é uma boa, você pode contar comigo para isso evoluir. Em contrapartida, o assunto iniciou na sexta-feira. Então não dá para falar, Tá vai muito fazer. quente, então, né? Tá muito recente, eu Muito diria, né? recente. Ontem eu falei com a Renata. A Renata perguntou, ontem estávamos jantando em Brasília, era 10 horas da noite, perguntando um pouco do sentimento dela, o que ela achava de tudo isso. Falou, Glauchin, se caminhar para dar certo, para Goiás é bom? Eu falei, não, não é só para Goiás, não. Acho que para o Brasil inteiro é bom, porque esses partidos são partidos respeitosos que conseguem se falar. E, Então eu aprovaria sem sombra de dúvida. e são partidos que estão aqui em Goiás, tem uma configuração um pouquinho diferente do PSDB, né? Porque todos eles, de alguma forma ou de outra, estão alinhados com o governador Ronaldo Caiado. A própria deputada federal Magda Mofato já anunciou que... São partidos que estão caminhando dentro da base, né? É o que eu disse, assim, ó, Domingos. Se está caminhando com o projeto do Caiado, ótimo, beleza. Se não está também, não é esse o detalhe para mim que pega. Por exemplo, quando você pega esses dois partidos, são partidos que conseguem sentar na mesa e dialogar. Ou nós vamos apoiar quem para o nosso projeto de governo? Né? É o A, é o B, então vamos embora junto, unificar o mesmo propósito. O Então, PSDB tinha um problema de protagonismo exacerbado. eles queriam fazer o movimento para o projeto executivo e a gente tinha muita dificuldade, tem muita dificuldade nessa propositura deles. Né? Mas há uma chance, então, dessas conversas com Solidariedade e PRD avançarem? Pode acontecer. E que não atrapalha o que aconteceu com o PSDB e Podemos. Ficamos parados no tempo 3 meses esperando uma resolução da Nacional. Com a federação nada muda, cada um cuida do seu partido, isso é muito macro, né? Vem de nacional, cada um vai cuidar o quê? E essa federação nada mais, nada menos que uma coligação anterior, né? Assim, e o senhor falando, o senhor diz que a Renata consulta muito o senhor, ela pediu... Ela é muito respeitosa, a gente conversa muito, né? E o senhor disse que o senhor foi uma das vozes mais contrárias a todo esse processo, desde o começo. Me lembro de várias entrevistas que a gente faz Claro. por telefone, enfim, o senhor falando com outros colegas. O senhor sempre foi uma voz resistente a esse processo. O senhor acredita que sai desse processo internamente fortalecido dentro do Podemos? Acredito que sai do mesmo dia que nós entramos. Você vê que a minha lógica é simples, não tem que inventar moda, firula, nós saímos do jeito que entrou. O que eu falei que ia acontecer, Domingos e a todos que estão nos escutando aí, exatamente, o Podemos, ele para mim, Domingos, vale muito assim, devagar e sempre. Eu não gosto muito de avançar em algo que eu não consiga pisar, que eu não consiga enxergar, dentro de um planejamento, né? Eu costumo dizer, na minha vida empresarial, não adianta sair comprando empresa organicamente só para crescer e aumentar faturamento. Eu sou de uma tese que vai aumentando aos poucos, né, de uma forma equilibrada, para você se estruturando e se ajustando para isso. Na política, para mim, também é do mesmo jeito. Devagar e sempre. Então, como é que o Podemos sai desse movimento? Sai com a confiança, entendendo que alguém que estava aqui dirigindo o manche do avião dizia, calma, fica em paz todos vocês, que não vai fazer incorporação, que não vai fazer fusão. Ontem eu liguei para um pré-candidato nosso e disse para ele, bateu o que eu te falei? Ele falou assim, Glauchin, bateu o que você falou, tô de volta. Ou seja, então assim, eu não quero tripudiar também em cima disso, Domingos, para falar, tá vendo, era só conversa, era só lorota, nada. Eu acho que cada um faz o protagonismo dentro do projeto que ele achar que tem lógica. Para nós não tinha. Então eu fiquei me posicionando sempre. Você vê, você várias vezes, mais Goiás várias vezes nos procurou e eu disse, cara, isso não vai acontecer. Pode ter paz na sua alma e não vai mesmo. Já em contrapartida, alguns do PSDB já tinham tomado partido nosso em estado, porque agora quem vai mandar, porque existe uma briga municipal muito grande, né? Que quem vai mandar agora não é Podemos, é o pessoal do PSDB e as pessoas nossas de Podemos querendo sair. Eu falei, rapaz, calma um pouquinho, dá um voto de confiança. Ia ter uma demandada geral, né? O próprio vice-prefeito de Aparecida, João Campos, já havia declarado também. Exatamente, Mas assim, enfim, então sai do mesmo jeito que entrou, com uma diferença. Rapaz, o Glauchin, então, pode acreditar um pouco no que aquele garotinho fala. Então é isso que... Porque o próprio Caiado ficou muito incomodado. O Daniel Vilela... Ele participou de alguma forma do processo de bastidor, o governador Ronaldo Caiado? Ele sempre nos perguntava e eu sinalizava para ele. Eu falei, governador, vai preocupar com outra coisa, que esse assunto eu tô cuidando. Até brinco com ele assim, né? Porque era claro que ele não era favorável a essa junção, porque ele tem uma turma que é dele, né? De prefeitos, deputado estadual, federal. Que ia ter que buscar uma nova casa, né? Ia buscar um abrigo novo. Ia desconfigurar a coisa que estava... Pra você ter uma noção, o Podemos sempre
trabalhou com um projeto muito pequenininho aqui, dificuldade de fazer vereador, não tinha estadual, federal. Nós fizemos 17 prefeitos, nunca teve mais do que um. Nós fizemos praticamente 135 vereadores, tinha 10 no estado. Fez um estadual, um federal. Então a força de um grupo, e aí eu quero complementar, trazer o pastor Eurípides do Carmo, atual presidente lá de Bela Vista, que é claro que com toda a sua inteligência, com toda a sua postura de credibilidade, trouxe, né? Bispo Ides, Henrique César também, que é essa equipe que faz tudo isso acontecer. Eu sou o menor dos menores. Só para a gente encerrar esse assunto, apesar do diretório estadual já ter se manifestado, lideranças já terem se manifestado, a gente não viu uma manifestação concludente do Diretório Nacional do Podemos sobre esse assunto. Vai ter alguma coisa? Eu acho que não vai. Eu acho que a Renata está muito tranquila, porque o próprio PSDB já manifestou que não vai acontecer. Você está vendo que nós é uma turminha muito, muito, muito pacata, não é de ficar... bota um ovo e grita que botou 10 ovos. A gente é muito... Nosso lema é trabalhar, Domingos. Nada resiste ao trabalho. Esse é o nosso lema. Deputado, o senhor está em Brasília. O senhor, antes de vir para essa entrevista, o senhor estava em Brasília. E a gente está vivendo um momento de muito debate. Há movimentos pré-eleitorais já, deputados articulando os projetos para 2026. Como é que o senhor vê Brasília hoje? Não, Brasília está no momento que alguns assuntos muito aguçados, né? Dentre eles é a anistia, né? Eu estou falando de BPC, né? Mas te falando de projeto nacional, né? Nós temos uma prata da casa aqui, que é o governador Ronaldo Caiado, que está com muita vontade e disposição para participar desse projeto. E eu vejo com bons olhos isso. Eu estou falando, inclusive, pelo Podemos, né, nacional, né? O Caiado tem uma postura boa, algumas frentes que ele cuidou muito bem, e eu sou prova viva disso, né? Eu estou te falando de educação. Quando a gente entrou em 18, que eu me coloquei à disposição para esse projeto, o que era a educação no Estado e como está hoje, escola, como é que era a segurança. E eu falo porque eu sou frotista, o que era o custo de seguro antes e o que é o custo de seguro hoje, né? E reduziu claramente. Então, assim, é um governador que, se ele conseguir mostrar isso para o Brasil, para o Nordeste, para Sul e Sudeste, vai ser o melhor presidente do Brasil. É claro que tem gente grande para enfrentar, né? Tem o Lula que está conduzindo o Estado e Como é que é a sua relação com o governo Lula? Eu não tenho relação. O nosso partido é um partido de direita, um partido de centro. Nós não temos relação. Eu sou sempre de uma tese assim: aquilo que é bom para o Brasil, ele vai ter o nosso apoio, a nossa bênção. Aquilo que é de ideologia, esquece. Nosso partido está fora, né? Então, assim, ele vai ter várias disputas. Uma delas é o Lula, que não está construindo o país bem, está morro abaixo, muito diferente do Lula na primeira versão, mas assim, extremamente ruim, né? E você tem também um Tarcísio que está tentando se colocar à disposição dentro de um centro-direita e o Ratinho Júnior, né? Então, esse vai ser a disputa com o governador Ronaldo Caiado, né? E se perguntar quem que eu queria que ganhasse para conduzir o Brasil, não é porque é meu amigo, não. É porque tem competência e mostrou que dá conta de trazer esse equilíbrio de volta para o nosso país, que para mim é o que mais precisa. O senhor citou alguns nomes aí. O maior adversário do Caiado hoje são esses nomes que estão na centro-direita, ele enfrentar esses nomes e ganhar esse vestibular aí interno, esse processo seletivo da pré-candidatura, ou é o Lula? Eu acho que é todos. Eu acho que o principal adversário dele, além do Lula, é o Tarcísio também, que se identifica muito com direita e bolsonarista, né? Então, para mim, esse é o grande desafio do Ronaldo Caiado. Santo Mabel, ele diz que tem um acordo que se o governador Ronaldo Caiado não conquistar os 10 dígitos, os 2 dígitos lá, os 10 pontos percentuais, ele tem o direito e a prerrogativa de indicar um vice. O senhor acredita que ele vai se viabilizar ou ele vai acabar indicando um vice na chapa presidencial? Domingos, eu nem sei do acordo, né? Eu gosto muito de falar daquilo que eu tenho conhecimento de fato. Eu nunca falei com ele disso, né? Mas o Caiado, ele tá pavimentando, trabalhando. Você vai ver ele em São Paulo, vê ele no Nordeste, vê ele em Minas, né? Eu acredito que ele vai ultrapassar esse percentual, eu não tenho dúvida, não. O senhor acredita que ele vai se viabilizar, então? É uma possibilidade. Eu acho que ele vai participar da eleição. Tarcísio não tá com muita... Parece que não tá muito... Ele tá fazendo de conta que não tá, né? Mas ele tá com vontade, sim, né? Você acha que ele tá com vontade? Eu acho, né? Eu acho, ainda mais nessa indefinição de Bolsonaro, o que pode acontecer com ele, porque hoje o presidente Bolsonaro, ele tá inelegível, né? Infelizmente, ele está inelegível. Agora, ele é o camarada para substituir, e vou contar para você, é um cara que tecnicamente conhece esse Brasil como ninguém.
Esse Tarcísio é um craque, é um cara muito experiente, muito inteligente. Todos os nossos encontros, ele te dava informação de vírgula de asfalto que fez em tal lugar. Assim, milimetricamente, um camarada de conta, um camarada de composição e um camarada de muito diálogo também. Você falou do Tarcísio. Tarcísio. O governador, você falou aí numa resposta anterior que um dos debates do Congresso é a questão da anistia. O Hugo Mota e o Davi Alcolumbre são reticentes com esse projeto. O que o senhor acha dela? Eu acho que tinha que pegar aquela turma que de verdade estava lá por curiosidade, abrir mão disso. O Brasil tá parado nessa pauta, viu, Domingos? Se sair fora disso, esse Brasil voltar a produzir, voltar a crescer. Eu acho assim, as pessoas que de fato, ontem nós estávamos discutindo esse assunto, inclusive na bancada do Podemos Nacional. Acho que as pessoas que de fato depredaram, têm culpa de verdade, pune essas pessoas. Mas as pessoas que estavam lá por passagem, por curiosidade, não tem nada a ver. Segue a vida, libera essa turma. Eu falo do STF, libera essa turma e vamos repaginar esse Brasil nosso e voltar a dar paz para todo mundo e tranquilidade e segurança jurídica para o nosso Brasil. Sou muito favorável a isso. O STF está sendo muito resistente? Eu acho que está, devido a tudo que aconteceu, né? Emoções de Bolsonaro, de família de Bolsonaro, aquelas pressões da Avenida Paulista. Então, na minha percepção, é uma somatória de... Eu costumo dizer, Domingos, que para você ficar rico, outro dia eu estava na faculdade e falei isso, me perguntou, Glauchinho, como é que faz para ficar rico? Eu disse, não é um acerto que faz você ficar rico, são vários. E ao mesmo tempo, para quebrar, recuperação judicial ou falência, são vários erros também. Então, é uma somatória de coisas que fez o STF tomar essas decisões que, para mim, eles estão ultrapassando em muito dos limites. Não tem um segredo, então, né? Tem nada, tem segredo, não. Deputado, e aí o governador Ronaldo Caiado, continuando nesse projeto eleitoral, nesse voo eleitoral do governador para 2026, é um assunto interessante, pauta a maioria dos podcasts, dos noticiários goianos, mas ele usa esse expediente, né? Ele tem usado esse expediente, talvez para se aproximar mais do bolsonarismo, não sei. Ele tem falado muito da anistia. Ele falou que vai anistiar todo mundo, 100%, né? É uma estratégia correta? O senhor acha que é uma estratégia válida nesse momento de pré-campanha, que ele precisa viabilizar seu nome para fora do Estado? Não, a minha opinião, se ele me perguntasse, eu ia falar, perfeito, não, governador. Agora, o projeto é dele, ele que vai construir, mas se ele me perguntasse, eu ia falar, governador, eu anistiava quem estava lá por curiosidade. Eu anistiava quem, de fato, não tem responsabilidade com tudo aquilo que aconteceu. Mas quem, de fato, foi lá, quebrou, depredou, quebrou mesa, quebrou cadeira, eu acho que tem sim que responsabilizar. Senão fica uma... Porque senão fica muito leve e solto, né? O assunto e não pode, né? O senhor vai ganhar umas... As pessoas, quando veem essa declaração sua, às vezes vão ficar meio reticentes com o deputado. Por exemplo, não, é aquilo que eu acredito, Domingos, eu vou sempre dar minha opinião na minha crença, né? Eu vou repetir, então. Porque tinha muitas pessoas lá naquele domingo, inclusive eu estava no Nordeste, eu estava de férias com a família. Tinha muitas pessoas lá que estavam por curiosidade. Eu mesmo já fui com meu filho em uma tarde em Brasília para ficar vendo o Congresso. Já imaginou se eu estou ali com meu filho, aquele movimento, eu ir lá para curiar, coloca nós no ônibus e prende? Foi o que aconteceu com muitos. Mas, ao mesmo tempo, teve gente que quebrou, que fez movimento para levar carro da polícia a tombar naquela água lá, naquele polo aquático lá. Então, eu acho que tem que separar o joio do trigo. É isso só. Essa sua postura moderada, o senhor até falou uma vez numa entrevista que se tivesse uma eventual fusão, o senhor defendia que o nome do partido fosse algo do tipo moderados ou independentes. O senhor tem essa postura? O senhor já falou em outras entrevistas que tem uma postura moderada, de equilíbrio, apoiou o ex-presidente Jair Bolsonaro, mas ao mesmo tempo não repetia aquelas bandeiras anti-ciência, por exemplo. Eu me recordo muito bem que o senhor até já fez algumas declarações condenando essa postura do ex-presidente. Isso não te traz custos eleitorais? Porque o senhor é um cara de centro-direita. E aí você tem aí... Esse é o grande problema do Brasil, que quando você emite uma opinião que não concorda com a de alguém, você já é do outro lado. E não tem nada disso. Você pega uma inoperância desse governo brasileiro hoje que está péssimo. A economia está ruim, nós não estamos... Eu sou empresário, eu gero 3 mil empregos, eu tenho empresa em 7 lugares do Brasil.
nós somos também um gerador de riqueza, né? Nós pagamos grana alta de ICMS, nós pagamos grana alta de INSS, né? Então, eu sei o que é gerar riqueza. Nós temos projeto da minha família guardado na mesa, esperando, na gaveta, esperando esse governo às vezes ir embora e ver quem vai entrar para ver se a nossa família faz investimento. Torce pela mudança de governo? Eu torço pela mudança de governo. Nosso governo não está legal. Então eu quero deixar claro para você que não é porque às vezes eu não concordo com algum detalhe, porque ninguém é certo ou então ninguém é tão bom que não possa ser melhorado. Achei o ditado. Ninguém é tão bom que não possa ser melhorado. E ninguém é tão ruim também que não possa ser tratado. Você pega o presidente Bolsonaro, quando eu emito a minha opinião de alguns pontos que deveria ser melhor tratado, não significa que eu estou a favor do governo atual, pelo contrário. Eu sou da linha do equilíbrio, Domingos. Para mim, a linha equilibrada é o melhor. Hoje nós temos família que briga pai e filho por causa de governo. Nós temos irmão que não se conversa, que sai do grupo de família porque a irmã apoia o A e o irmão apoia o B. Eu já vi isso claramente. E eu acho que isso não precisa. Outro dia chegou um prefeito amigo meu e me disse assim: Glaustin do céu, eu vou embora do Brasil, as minhas empresas eu vou fechar no Brasil, porque o Brasil vai virar Venezuela. Aí eu tinha ganhado um presente da minha mãe, um relógio chique, Rolex, verdadeiro. Minha mãe que me deu de presente que eu não dava conta de comprar. Aí eu falei: você tá vendo esse Rolex aqui? Foi o governo tal que me deu. Aí eu falei: tá vendo esse sapato? Foi outro governo que me deu. Eu falei: amigo, ninguém vai dar nada para você, vai trabalhar, vai construir, vai gerar emprego no seu negócio, esquece governo A e governo B. Então, o que eu digo para você é isso, né? Então, a linha do equilíbrio, aonde que para mim o Tarcísio encaixa, o governador Ronaldo Caiado encaixa também, ele dá conta de trazer isso para uma linha natural e normal. O senhor comprou uma briga esses dias pra trás com um deputado federal, Gustavo Gayer, que é um dos mais aliados aí do presidente Jair Bolsonaro. Já resolveu as coisas com ele? Não, é só porque eu estava em uma entrevista e aí me perguntou se eu reforço aqui, se eu dava like ou bloqueava, né? Eu disse que bloqueava, né? Por algumas posturas, né? Por exemplo, eu sou um deputado federal de trabalho, né? De escrever projetos para o bem do nosso país. O Gayer também é um camarada que trabalha, um cara que ajuda. Dentro de alguns universos ele contribui muito, mas alguns eu acho que ele passa do ponto. Vamos voltar para Goiás, então? Vamos voltar para a disputa eleitoral aqui. Hoje o governador Ronaldo Caiado já anunciou que vai, em abril do ano que vem, vai entregar o governo para o Daniel Vilela. Existem aí alguns nomes que começam a ensaiar uma possível disputa. O senador Wilder Moraes, o próprio ex-governador Marconi Perillo, já falamos sobre ele. Como é que o senhor vê essa disputa pré-eleitoral? Acredita que o Daniel vai conseguir manter toda a base de apoios? Porque às vezes eu pergunto para algumas fontes, algumas pessoas no Brasil, tava num evento do PL dias atrás, e aí nas avaliações quando o Daniel Vilela assumir, a base dele a base do Caiado vai se projetar automaticamente pro Daniel? E a avaliação deles era que não iria, e que o Daniel teria uma certa dificuldade em manter essas bases. Como é que o senhor vê isso? Então, o que eu enxergo, né? Você pega o Caiado, ele consolidou essas bases dele, né? Agora, a gente entende que Daniel Vilela é Daniel Vilela, né? Ele não é nem o saudoso pai dele, que tem o meu carinho, meu respeito, eu amava o pai dele, mas nem é o Caiado também, né? Eu não sou meu pai, Valdir, eu sou o Glaustin. Então, o projeto é meu, é eu que tenho que construir. E o Daniel do mesmo jeito, né? Ele não é o governador Ronaldo Caiado que tenha estruturado e conduziu um governo muito bem. Então, acho que o desafio para o Daniel é exatamente esse, né? Mostrar para a população, mostrar para essa base aliada do Ronaldo Caiado que ele tem competência, que ele dá conta, sim, de sequenciar um governo muito bem avaliado, né? Por exemplo, eu vou te falar por nós, né? O Podemos, né? Eu entendo que em algum momento ele deve chamar a gente para conversar. Nós já conversamos com outros projetos de governo, ainda ele não nos chamou. Acho eu que em algum momento ele deve chamar nós para conversar, para dialogar, para a gente entender qual o projeto dele para o estado de Goiás. Como é que o senhor avalia o nome do Daniel? Agora, distante, independente Eu avalio com bom nome, porém a disputa dele não é fácil, no meu sentimento, igual às vezes a turma acha que é. Acho que ele tem concorrente também bom. O Wilder Moraes é um bom concorrente. Você tem o ex-governador Marconi Perillo também, que tem os apaixonados nele, né?
E vai depender muito também da atenção e o tempo que o governador Ronaldo Caiado vai dedicar ao projeto dele também, né? O senhor disse que o seu apoio é o governador Ronaldo Caiado. E o projeto nacional, se essa candidatura dele viabilizar, 100%. o senhor estará com o governador Ronaldo 100%. Caiado. Rodar o Brasil inteiro para ver lá no Com o Daniel Vilela, esse apoio já não é automático. Não é. Não é transferido do Caiado para ele, não, né? Ele vai ter que chamar a gente e mostrar... O senhor vê outros mostrar... partidos nessa mesma... O senhor conversa, o senhor é presidente de partido, o senhor conversa com outros partidos. Claro. O senhor vê outros partidos com essa mesma, mesma predileção? O Daniel tem um exercício... E o Daniel é muito habilidoso, muito inteligente, muito respeitoso. Eu acho que às vezes ele está esperando a hora certa de chamar os partidos para ter um bate-papo, para alinhar com ele, né? Eu acho que ele está demorando um pouco para fazer essa tratativa, porque quando você não se ajusta, você acaba dando a liberdade para partidos ir atrás de projetos que entendem que familiariza com os Ele está demorando, então, para conversar com o Podemos. Não. Ô, Daniel, vamos ligar aí pro Gauchinho. Vou falar pelo meu partido, mas às vezes ele tem uma lógica para isso, de repente ele não quer o Podemos na base dele, né? É ele, né? Ele que vai definir, né? Mas o Podemos é um partido... Eu acho que é bom, não. Para mim, eu acho que é ótimo, né? Um dos melhores partidos que tem. Nós somos o quinto maior partido do Estado. Nós fizemos mais prefeito do que PDT, do que PSDB, do que PSD, do que PT, né? Nós perdemos para partido grande, né? E nós estamos fazendo o dever de casa. Tem algum partido que o Podemos não se aliançaria de forma alguma? Nenhum. Com PT. Com PT. Não, com PT não tem como caminhar. Não tem como caminhar? Com partido de esquerda não tem como caminhar. Essa é a minha lógica. A candidata deputada federal Adriana Corso. Eu gosto da Adriana Corso. Eu acho que ela é um amor, trabalha pra caramba, mas em algumas ideologias não dá para o nosso partido caminhar com deles. Então o senhor tá falando que o Podemos hoje não crava o apoio ao Daniel, não é algo automático, e que o senhor está disposto a conversar, por exemplo, com o senador Hilder Moraes e com o ex-governador Marconi Perillo. Já tivemos conversa, inclusive, né? De olho em 2026, falando assim, olha... Com o projeto do Hilder... Falou com o Marconi, claro, e é sabido por todos eles, inclusive pelo Caiado. Nós tivemos fala em Brasília, né? Aquilo que de fato não bate, não tem lógica conosco, né? Mas com o projeto do Daniel ainda não. Mas às vezes é dentro do tempo dele, né? Ele deve chamar a gente para falar. Às vezes ele acha que ainda tá distante, né? Claro. Tá distante e isso há um espaço para falar, tem tempo. E é claro que a prioridade é o projeto do Daniel por eu ser base de governador. Agora, não é top to down, né? Não é goela abaixo que o Caiado vai me entregar para Daniel. Né? Agora, nós só falamos dois nomes, com exceção do PT, que a Adriana Corso, por exemplo, eu citei o nome dela, mas ela já declarou que não quer o governo, que quer a reeleição. Então até o PT tá sem nome. Tem algum outro nome que o senhor vê aí com potencial? Com uma... A verdade é que o governador Ronaldo Caiado ele conseguiu reunir uma base aí gigante de partidos do centro-direita em torno dele, né? Ele tá fazendo o dever de casa certinho, né? Ele tá fazendo o dever de casa. Não, você pega, por exemplo, você tem um desenho novo, né? Eu vi uma filiação aí do ex-prefeito de Aparecida se filiando ao PSD. E aí, como é que vai ficar essa composição? Mas ele não lançaria o próprio nome, né? Não, mas pode ser. Será que o Vanderlan vem para um projeto desse? Que para mim também é um bom cara, tem gestão. Vanderlan sairia do PSD, por exemplo? Não, continuaria, porém pode ser um projeto de governo, a gente não sabe disso, né? Porque tem dois projetos lá dentro, não vai ser os dois para candidato a senador. O senador Vanderlan não deixou claro isso, né? Mas eu posso pensar, será que o Vanderlan... O senhor tem um bom alinhamento com ele. Inclusive, ele me disse que o senhor iria anunciar apoio a ele ao Senado. Não, mas nós já estamos fazendo isso, ele é o meu candidato. O candidato do Podemos já está muito organizado. É a dona Gracinha, o primeiro nome, e segundo é o Vanderlan. Esse é o que nós estamos trabalhando, levando ele para municípios nossos. O Gustavo, você citou o nome dele, ele já entra com essa predileção de ser pré-candidato ao Senado. Podemos conversaria com ele? Reconfiguraria isso? Ou está bem definido? Tá meio definido, é difícil. É difícil esse assunto aí com o ex-prefeito lá de Aparecida, é mais difícil. Nós já temos meio definido, né? É a dona Gracinha, nós vamos trabalhar duro para isso, e ao mesmo tempo o meu amigo e companheiro Vanderlan. Mas o senhor abriu aí um espaço para... Aí que eu te disse foi, será que os projetos de governo só tá entre os três, né? Que é Daniel, Marconi e o Hilder? O senhor estimularia uma candidatura ao governo do Vanderlan? Mas na hora, é um homem que tem competência para tocar o Estado. Também. Nossa. E agora precisa convencê-lo, né? Precisaria convencê-lo, né? Exatamente. O Podemos não tem vontade de lançar um candidato ao Senado, não? Tem demais, né? Tem demais. Eu abri uma conversa com o próprio Zacarias Calil em outro tempo, né? Nós fizemos alguns convites para participar desse assunto, mas aí cada um esperando dentro do seu tempo. O senhor citou o nome do ex-prefeito de Aparecida e eu
começo a caminhar para o final dessa entrevista, Tá. pontuando ele, não ele, mas Aparecida, porque o senhor tem bases Claro. fortíssimas lá, Claro. suas empresas começam lá, né? Me corrija se eu estiver Mas errado. é verdade, a nossa estrutura inicial começou lá. Sua estrutura começa lá. E eu quero mandar um abraço para todos de Aparecida de Goiânia. Genizão, um beijo para você. O senhor chegou a ventilar uma pré-candidatura à prefeitura de Aparecida nesse imbróglio pré-eleitoral que teve lá antes do Vilmar Mariano, do ex-prefeito Vilmar Mariano sair do jogo eleitoral, sendo substituído por Leandro. O senhor chegou até a ventilar o seu nome. Uhum. É um objetivo seu? Talvez seja um próximo objetivo, 2028 ou 2032, ser prefeito de Aparecida? Não, meu objetivo é muito claro dentro de uns próximos períodos, Domingos. Eu estou trabalhando duro para ser novamente deputado federal. A minha trajetória política é muito curta, então eu preciso de pegar experiência, né? Ter o entendimento desse funcionamento desse assunto para eu projetar outros players, vamos assim dizer. Eu não tive o processo de ser vereador, eu não fui deputado estadual, eu não fui prefeito, né? A minha filha costuma dizer, a Melzinha, que eu não fui nem síndico. Imagina, pai, como é que você chegou a deputado federal? Eu acho que tem um propósito nisso, né? Nós nos colocamos em 2018 à disposição, não tive ajuda de nenhum prefeito, de nenhum vereador. Foi um planejamento numa mesa com pessoas e ainda eu cheguei no segundo tempo, ou seja, todo mundo já tinha se ajustado, mas Deus deu a graça, eu acho que ele viu alguma coisa lá em cima e viu a graça, e eu fui o sexto mais votado. Não tinha passado na porta de uma prefeitura. E eu me deparo dentro do Congresso e pergunto para o papai do céu, o que farei aqui? E hoje eu começo a entender. Por exemplo, eu sou um representante nacional de autismo. Nós construímos bons projetos. Um foi agora, que nós colocamos uma aposentadoria para as mães atípicas. Você imagina, mãe que não dá conta de pagar uma conta normal de R$300 de uma aposentadoria, mas vai pagar 75, né? Imagina o filtro e o tanto de mãe que pode se ajustar, porque a idade média de vida de filho autista é de 15 a 18 anos, vai. Depois a mãe tem um vácuo de uma segurança de grana. Nós construímos um projeto para a Caoa e a Mitsubishi Domingos permanecer aqui no estado. Eles estavam indo embora. Logo na troca de governo de Marconi para Ronaldo Caiado, eu fui o relator dessa medida provisória. Ter que pegar a assinatura de gente que eu tinha visto pela televisão. Você imagina, Glaustin, aí não dava conta de falar o nome Crostin, Augustin. E eu pegava assinatura, peguei mais de 300 assinaturas para que aqueles incentivos fiscais permanecessem até 2025. E demos conta. Então, o meu propósito é isso, é geração de emprego. Pois não, é geração de emprego, é uma frente dessa de mães atípicas, autismo. Então, eu tenho dedicado a minha vida muito nesse assunto e digo para você, novamente eu me projeto para deputado federal. Mas essa questão de o senhor se candidatar de novo a deputado federal está muito cristalino. Parece que o senhor não tem um desejo nesse momento, pelo que eu já entendi até de conversas anteriores, de se candidatar ao governo, a vice, ao Senado, agora não. A pergunta é mais o projeto futuro. Eu estou construindo, espero que o grande sonho político do deputado federal Glaustin da Fox. Espero que, se for da vontade de Deus, Domingos, e de vocês, da população do estado de Goiás. Não queria ficar tão velhinho para isso, mas eu estou fazendo um bom trabalho. Tá com quantos anos hoje, Glaustin? Eu estou com 51, parecendo 35, né? Mas eu tenho feito, me dedicado, eu sou apaixonado em tudo aquilo que eu me proponho a fazer. Para um dia virar governador do estado de Goiás, que eu posso contribuir muito e trazer muitas experiências que eu adquiri na minha vida, na iniciativa privada, para dentro do funcionalismo público. E agora, para encerrar essa entrevista, essa conversa, deputado, o senhor disse que caminha com o governador hoje, ainda não está garantido um apoio ao Daniel, mas ao mesmo tempo tem uma preferência aí até por respeito ao governador. Respeito ao Caiado, exatamente. E o próprio Daniel também, né? E começa aí um desenho de se falar de vice. Se o senhor pudesse dar um conselho, pudesse sugerir, pudesse ter participação no vice do futuro candidato Daniel Vilela, quem que você sugeriria? Que pergunta bacana. O vice, eu acho que tem um momento de escolha, né? Porque ele provoca muitas reações. O próprio governador Ronaldo Caiado deu uma mal acostumada na gente, porque ele anunciou o Daniel com um ano antes, né? Antecipadamente. Mas eu acho que isso aí é um desenho muito pessoal e íntimo, sabe? Quem é que vai ser o vice do Daniel Vilela? Eu acho que ele vai... Eu não vou dar nome, né? Para não ficar sem nome, eu dou o nome do Glaustin, pronto. Mas é uma escolha muito pessoal, para ele entender como que vai agregar mais, né? E nós temos nomes bons. Você quer ver? Você pega um do nosso grupo, que é o senador Luiz do Carmo,
que é envolvido muito no segmento evangélico, de repente ele poderia colocar à disposição. Você tem o Adriano Rocha Lima também, que é um camarada de muita credibilidade, o Zé Mário, né? Então são várias pessoas que ele pode fazer essa tratativa aí. O senhor disse perfil religioso aí. O segmento é muito Segmento importante, religioso que é o é Luiz do importante, né? Carmo, que é irmão do Bispo Oídes, né? Irmão do Eurípides do Carmo, que é o prefeito de Bela Vista. É um segmento hoje importante também, né? O senhor vê que vai ser definidor para as eleições de 2026? Vai continuar sendo? Porque já tem sido. Vai continuar sendo, sim. Não tenha dúvida disso, não. Deputado federal Agostinho da Focus, muito obrigado. Obrigado. Falei agora com o presidente do Podemos, nós conversamos aí sobre o processo, o malfadado processo, a confusão em torno da fusão do PSDB com o Podemos. Batemos um papo sobre xadrez eleitoral pré-2026, falamos sobre a Aparecida de Goiânia, enfim. Muito obrigado para você que nos acompanhou até agora. Obrigado mais uma vez, deputado federal Agostinho da Focus. Obrigado, Daniel. Obrigado a todos Domingos. aí que nos escutaram. Desculpa, obrigado, Domingos, que todos nos escutaram esse bate-papo, essa entrevista. Quero me colocar à disposição de vocês sempre que entender que nós podemos prestar esclarecimento aqui à população. Com a nossa... Eu costumo dizer, Domingos, eu não sou o deputado mais inteligente do 17, eu não sou o mais eficaz, mas eu tenho a audácia e a coragem de dizer que eu acho que eu estou entre alguns que trabalham muito. Eu pago, às vezes, alguma inoperância com trabalho. Eu sou muito apaixonado nesse estado, em municípios, em projetos que vêm de lá para cá. O Brasil começa, não é de Brasília, ele começa da família, do município, vem para o estado para depois chegar em Brasília. Oxalá se todos os políticos pensassem assim. Então eu quero me colocar à disposição. Foi bom estar aqui com Mais Goiás, Domingos, batendo papo com vocês, e pode contar comigo. E se eu puder aqui, se você me autorizar, posso fazer um apelo aqui? Claro. Acompanhe a gente nas nossas redes sociais. Vocês vão entender um pouco do nosso dia a dia, como é que nós trabalhamos, como é que nós tratamos essa frente autismo, como é que nós trabalhamos a frente de empreendedorismo. E é muito fácil. @Glaustin da Focus, tá? Beijo a todos vocês. Muito obrigado. Obrigado. Até a próxima.